Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferreira de Vasconcelos, grato a Deus por mais uma oportunidade de dia que Deus nos concede, né, para vivermos com intensidade e alegria de salvação. Estamos nos preparando para ir cumprir o nosso dever cívico. Pastor evangélico também vota, pastor evangélico também tem que se alimentar, né? Pastor evangélico não é um ser sobrenatural, pastor evangélico não é um ser angelical, pastor evangélico não é o Espírito Santo. O pastor evangélico, o pastor cristão, né? Vamos pensar assim, o pastor cristão. O cristão, pastor cristão, ele vive uma vida como qualquer outra pessoa. Não é sem razão que Tiago escreve que Elias estava sujeito às mesmas tentações, emoções, às intempéries da vida do que nós. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é o seguinte: cumprir o dever cívico deve ser feito com a sensação de dever cumprido. É um direito cívico, institucional, que cada um tem de ir lá escolher. Mas para escolher eu preciso avaliar. Eu não posso direcionar para a figura que eu vou votar, né, para o candidato, seja qual cargo for. O pleito hoje é de deputado estadual até presidente da República. Eu não posso lançar nele como as minhas ansiedades, os meus desejos, minhas frustrações, e encará-lo como se ele fosse um herói. Né? No pleito passado tinha o mito. Nossa, um mito, um mito, mito. Que mito? Mito. Isso aí nada mais é do que um anseio por frustrações, né? Que a, o pessoal do marketing sabe que nós brasileiros somos pobres, carentes, temos fome, temos sede, temos necessidades, né? Necessidades que não podemos sanar, e aí eles lançam um herói para nós. Aí tem muita literatura sobre isso, né? A caminhada do herói, não sei o que lá do mito, enfim. Tem um material muito bom que eu posso qualquer dia pegar. Eu tenho alguns desses livros aqui, posso mostrar para vocês como é que se forma tudo isso. E a propaganda e marketing ajuda a convencer o povo em geral, né, que só se preocupa em trabalhar, de que esta é a saída, porque este aí vai resolver todos os nossos problemas. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Né? No Brasil, talvez um pouco mais ou um pouco menos, dado o nosso sistema escolar ser muito precário. Mas, enfim, sendo cristão, votar é mais complexo do que não cristão. Por quê? Porque a ética cristã ela suplanta a ética secular. Se na ética secular eu não posso escolher por aquele que vai me beneficiar, no cristianismo mais ainda. Como cristão mais ainda. Por quê? Porque Deus deu o seu filho para morrer no seu lugar, no meu lugar, em nosso lugar. E morrendo em nosso lugar, Deus não pensou em si mesmo. Porque se Deus pensasse em si mesmo, ele simplesmente erradicaria o planeta Terra de nós, né, de todos os seres humanos, inclusive mim mesmo, porque mesmo sendo pastor eu tenho defeitos, né? E construiria, geraria, originaria uma nova raça de humanos, talvez, segundo a vontade dele. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso porque ele inspira Paulo para que Paulo escreva. Para que Paulo escrevesse, e Paulo fala até hoje, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se. O que significa isso? Significa que quando eu for votar hoje, daqui a pouco, eu não tenho que pensar em mim, nos lucros que terei, que aí seria, desculpa a expressão, uma canalice. O canalha pensa em si mesmo, não pensa no próximo. Então, quando eu for votar, eu tenho que pensar em um candidato que vai representar o Brasil. Não com discurso frágil, fraco, fajuto, mequetrefe, tosco de patriotismo, de nacionalismo. Não é isso. É o candidato que vai apresentar um projeto para o país de desenvolvimento, de geração de emprego, né? Um projeto de melhoria na educação, de segurança pública, não de que vai dar arma na mão do povo. Pelo amor de Deus, eu não quero arma na minha mão, não. Eu quero que tenha segurança pública de qualidade.
Não é sem razão que tanto Paulo quanto Pedro diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas porque elas estão ali para nos proteger. E se elas vão nos punir é porque moralmente nós descumprimos alguma lei. Entenderam, meus irmãos? A Bíblia é um livro de salvação? É, mas é um livro também que nos norteia para uma vida moral e ética com segurança. É por isso que quando Pedro fala, mestre, é lícito darmos dinheiro ou imposto a Roma, aí Jesus, sabiamente, um insight, né, uma inspiração, fala assim: o que você vê na moeda? O rosto de César. Então dê a César do que é de César. Ou seja, vamos pagar nossos impostos. Entenderam? A Bíblia tem muitas mensagens também de cunho de participação política. E nós, como cristãos, temos que ter consciência disso. E consciência é ter ciência, é saber o que faz. Então, olha lá o que você vai fazer. Vote com consciência. Não vote pensando nos seus interesses. Não vote pensando nos seus interesses. Você, cristão, vote pensando no interesse coletivo. Ah, mas ele não é da minha religião. Isso pouco importa. Nós não estamos discutindo a religião. Nós estamos discutindo o bem comum. Nós estamos discutindo a convivência pacífica entre as pessoas e o desenvolvimento do nosso país. Amemos o país, o nosso país. Amemos o Brasil. Né? O Brasil não é do Senhor Jesus e nunca será. O mundo jaz no maligno. Mas nós podemos viver o nosso cristianismo com intensidade. Nós podemos viver o nosso cristianismo com qualidade de vida. Não mendigando. E a gente tem que tomar muito cuidado com os autoritários, que têm fetiche por militarismo, por roupas militares. Esse tipo de gente são pessoas perigosas. São esses mesmos que proibiam mulheres de usar calça comprida, homem de usar tênis, por exemplo. São esses mesmos, são autoritários. Biblicamente falando, não existe nenhum texto que proíba isto ou aquilo outro. O que a Bíblia diz é o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo que eu posso fazer. O que é isso? Ter uma vida ética, uma vida consciente e coerente com o discurso de Deus. Porque pecado nada mais é do que ferir o caráter de Deus. Ferir o caráter de Deus. Adão e Eva andavam no paraíso terrestre, no Éden, andavam nus e não se envergonhavam. O problema nunca foi a nudez. O problema é a perversão originada na queda. Hoje ninguém mais anda nu e nem estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós temos que tomar cuidado para não sermos homens caídos. Porque se formos caídos, nós somos adâmicos. Mas se temos Cristo como suficiente Salvador, nós deixamos de ser adâmicos e somos homens, como diz o nosso pastor, homens crísticos, que não pensamos no nosso benefício, mas no benefício do bem comum. Paz a todos, Deus ilumine a vida de todos, que tenhamos um dia tranquilo, pacífico e logo mais à noite teremos culto na nossa igreja. Você é aqui da região de Fé do Vasconcelos, ou próximos a nós, ou quer conhecer nossa igreja, Rua Márcia Angélica Lopes, número 121, Ferraz de Vasconcelos, bem próximo à estação ferroviária Gianete. Aos sábados nós temos nosso culto de escola bíblica. E já há 2 sábados nós estamos com um tema que é a formação do homem cristão, tendo como base o texto de Tito 2,11, que diz, a graça de Deus, 2:10:11, a graça de Deus se manifestou Salvador, educando-nos. O termo educar é chave. Por quê? Porque é paideia, é a formação do homem. Paulo pegou esse termo emprestado do vocabulário grego, tá certo? Sem nenhum problema em relação a isso. Então, formar-nos, vamos nos formar melhor, vamos nos tornar crentes melhores, cristãos melhores. Ontem eu conversava com um senhor, eu falava assim, ó, eu tento ser um bom crente. Ele falou assim, como assim, né? Eu peguei esses carros de aplicativo para ir até um lugar que eu precisava. Eu falei assim, eu tento ser um bom crente, pago meus impostos, não traio minha mulher, né? Trabalho, pago as minhas contas em dias. Ele ficou olhando. É mesmo. Eu falei, então, ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, nós nos esforçamos para sermos boas pessoas. E no meu caso, por ser pastor e cristão, eu tenho que me esforçar um pouco mais, porque as pessoas olham, as pessoas veem a gente. Então eu me esforço para ser um bom cristão, não um ótimo, não um super, mas um bom cristão, porque ótimo é só Deus, super é só Deus, bom é só Deus. Paz a todos e Deus nos ilumine em nome de Jesus.